Olá, amados irmãos e irmãs, hoje, dia 9 de janeiro, domingo, festa do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos concluindo o tempo do Natal, dando início assim ao tempo comum. E hoje, então, este contexto nos coloca ainda mais diante da graça e do mistério da manifestação do próprio Senhor Jesus Cristo na história. Você que está chegando agora no canal de nossa paróquia, o canal do YouTube, te convido a se inscrever, a deixar o seu like, a deixar o seu comentário, mas sobretudo, encaminhe este vídeo do Evangelho de hoje para alguém que você conheça. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 3, versículos 15 a 16, 21 a 22. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como uma pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho, amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos concluindo o tempo do Natal, o tempo da Epifania, da manifestação do Senhor. Amados irmãos e irmãs, dentro de uma tradição antiga da Igreja, a Epifania, ela data para nós 3 momentos importantes. No dia 6 de janeiro. No dia 6 de janeiro do ano 1º depois de Cristo, eis que 3 magos vindos do Oriente vão ao encontro de Jesus em uma pequenina casa em Nazaré. 30 anos depois, no dia 6 de janeiro, Jesus é batizado no Jordão por João Batista. No ano seguinte, no dia 6 de janeiro, eis que em Caná da Galileia, Jesus realiza um sinal. O sinal da transformação da água em vinho nas bodas de Caná. Portanto, amados irmãos e irmãs, esses 3 momentos compreendem então esta manifestação de Jesus, do Deus vivo e verdadeiro na história. E é bonito perceber este cuidado da Igreja. No domingo passado, celebrávamos então a Epifania, os magos vindo do Oriente, os reis. Hoje, o batismo do Senhor. Domingo que vem, contemplaremos a graça da transformação da água em vinho em Caná da Galileia. O primeiro sinal de nosso Senhor Jesus Cristo em Caná da Galileia. Mas hoje, o que esse Evangelho nos revela? Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, pelo menos, é possível encontrar pelo menos 2 aspectos muito interessantes. Primeiro, esta expectativa do povo, este questionamento em seu íntimo se João não seria o Messias.
E a atitude de João, a resposta diante dessa inquietação. João declara a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Ou seja, João declara abertamente: eu não sou o Messias, eu não sou ungido, eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ou seja, então, aqui nós nos deparamos num primeiro momento com a humildade de João Batista. Ele não é o ungido, ele não é o Messias, o Mexia ou Messiá. Assim também nós somos convidados, amados irmãos e irmãs, a viver esta humildade, a viver esta pequenez. Não podemos, em hipótese alguma, querer nos colocar no lugar de Deus, ser maior que Deus. Pelo contrário, somos pequeninos, tal como João, não somos dignos nem de desamarrar as sandálias. Contudo, Deus nos ama e mesmo em nossa pequenez, nos elege, nos faz herdeiros. E aí então entramos no segundo aspecto importantíssimo, sobre o batismo do Senhor, cheio e rico de detalhes. Um dos detalhes que eu gostaria aqui de fazer menção é sobre o Espírito que paira sobre Jesus. São Lucas faz questão de que nós tenhamos esta imagem de Jesus como homem orante, que está em profunda oração com o Pai, o céu se abre, e eis que o Espírito paira como uma pomba sobre Jesus. Isso nos remete lá em Gênesis, lá no início de Gênesis, aonde fala no princípio, a terra era disforme e o Espírito de Deus, o Espírito pairava sobre o abismo, sobre as águas do abismo. É este Espírito que fecunda, como até uma imagem talvez pequena, mas que nos ajude a compreender, assim como a galinha choca o ovo, ela passa o seu calor, a sua vida para que o ovo possa eclodir e o pintinho nascer, assim também é Deus. O Espírito de Deus que paira sobre as águas no princípio, fecunda essas águas para a vida. Ao olhar, então, este sinal no batismo de Jesus, contemplamos uma nova criação. Somos recriados, somos renascidos, somos homens e mulheres renovados em Deus, novos. E assim, olhando para esta graça, contemplamos o nosso próprio batismo. O batismo que recebemos como crianças, outros como adultos, o batismo que nos permite fazer e fazer parte do povo de Deus, povo eleito, povo amado, povo querido, povo que o próprio Senhor, Deus, elegeu e fez seu. O batismo, amados irmãos e irmãs, nos insere ou nos enxerta em Cristo Jesus para fazermos parte do povo de Deus. Há uma canção que nos leva a esta compreensão. Prometi no meu santo batismo a Jesus sempre, sempre adorar. Pais cristãos em meu nome falaram, hoje os votos eu vim confirmar. Fiel, sincero, eu mesmo quero a Jesus prometer meu amor, a Jesus prometer meu amor. É esta graça, é este o mistério. Amar Deus de volta com todo o coração, porque Ele primeiro nos amou. Ele nos elegeu e fez filhos seus. Por isso, possamos renovar sempre as promessas do santo batismo para melhor amar e servir
ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.